Imagina você conseguir se comunicar com outra pessoa do passado usando um telefone. O problema é que essa pessoa se torna uma má pessoa e sua vida corre grande perigo. É isso que vamos ver no recap do filme de suspense coreano de 2020, A Ligação. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque esse mês, para comemorar o Halloween, teremos uma série de recaps com essa pegada de terror, e esse vai ser o primeiro recap da série, Doces ou Travessuras, e fiquem até o final que esse filme tem um baita de um plot twist. E vamos lá pro recap. Nossa protagonista, que se chama Seo-yeon, chega no prédio onde ela costumava viver quando criança, e Sang-woo, um fazendeiro de morangos, a pega para levar à sua casa, pois sua mãe está muito mal. Então, no caminho para lá, ele pergunta à jovem se ela foi ao hospital para vê-la. Ela não responde, pois percebeu que perdeu o telefone na estação e ficou preocupada com isso. Assim que ela entra na casa, ela encontra um telefone sem fio e o conecta. Um pouco mais tarde, o telefone toca e Seo-yeon o atende e ouve a voz de uma mulher que a confundiu com alguém e estava gritando, dizendo que sua mãe é louca. Quando ela percebe que ligou para um número errado, a mulher desliga. Depois disso, Seo-yeon visita um médico de sua mãe, que a diz que tem um tumor no cérebro que é operável, mas que a cirurgia é muito complicada e que precisa ser levada a um especialista. Ela fica com sua mãe na sala do hospital por um tempo e a mulher diz a Seo-yeon que ela precisa começar os arranjos para o seu enterro. Ela fica muito chateada quando sua mãe lhe diz para perguntar se ela pode ser enterrada com ou ao lado de seu pai. Então ela sai correndo do quarto. Ela visita a cova de seu pai, onde diz que ele deixou esse plano em 1999. Quando Seo-yeon voltava para casa, o telefone misterioso volta a tocar e era a mesma mulher ligando e chamando por uma mulher chamada Sang-hee. Seo-yeon percebe que a mulher está ligando de seu próprio endereço. À noite, Seo-yeon se acorda com um barulho alto na casa. Ela vai investigar e percebe que foi apenas uma foto que caiu da parede. Ela tenta pregá-la de novo, mas descobre que aquela parede onde a foto estava pregada é falsa. Depois de quebrar a parede falsa, ela entra no quarto estranho com uma lanterna e encontra uma caixa cheia de coisas diferentes, incluindo o diário de uma garota. Quando ela vira as páginas do diário, uma foto da garota cai. Depois, Seo-yeon mostra a foto ao Sang-woo e ele diz que aquela era a jovem Young-suk. A casa que ela estava morando pertencia à madrasta de Young-suk, que era tipo uma xamã. Depois de lhe dizer o mínimo, ele diz que não lembra mais de nada daquela época. Seo-yeon percebe que a foto está com a data de 1999. Na sua volta para casa, ela vê uma loja que tem o nome da mulher que a pessoa misteriosa chama quando liga para ela, Sang-hee. Na noite, ela recebe outra ligação com a mulher do outro lado, gritando até que ela é arrastada para longe do telefone por sua madrasta. A madrasta tenta queimá-la, mas elas lutam e acendem fogo no quarto que Seo-yeon descobriu anteriormente. Seo-yeon vai para a entrada que ela fez na parede e consegue ver fumaça e fogo subindo as escadas. Algumas horas depois, o telefone toca novamente e Seo-yeon diz à mulher que ela sabe que ela é a jovem Young-suk e que ela encontrou sua foto de 26 de novembro de 1999. Young-suk diz que é apenas dia 18. Então, Seo-yeon lê uma passagem do diário do dia anterior. Ela checa o que ela escreveu e quando ela confirma que é o mesmo, Young-suk se assusta. Seo-yeon, sabendo que pode soar inacreditável, diz que sua teoria para o que está acontecendo é que elas estão vivendo na mesma casa, mas em um tempo diferente. Para confirmar sua ideia, mais tarde, ela encontra um artigo de uma revista de 18 de novembro e diz para Young-suk assistir a notícia da noite, que é uma reportagem sobre um acidente de avião. Young-suk janta com sua madrasta de noite e a mulher ameaça que se ela não comer, ela levará de volta para a instituição. Então ela começa a encher a boca de comida. Depois de chatear sua madrasta, ela vê a reportagem sobre o acidente de avião e corre para chamar Seo-yeon de novo. As duas se conectam e Seo-yeon diz a Young-suk sobre o futuro como seu músico favorito retornando em cena, como também a nova tecnologia que ainda soa uma coisa maluca em 1999. Quando Young-suk diz que sua mãe biológica deixou este plano e a mulher que a maltrata é a sua madrasta, Seo-yeon diz como seu pai deixou de existir. Houve um incêndio na sua casa quando ela era criança porque sua mãe esqueceu
esqueceu de apagar o fogão e seu pai deixou de existir no incêndio. No dia 21 de novembro de 1999, Seo-yeon e sua família chegam à casa de Yang-suk para olhar, pensando em comprar. Neste momento, seu pai ainda está vivo. Seo-yeon, ainda criança, corre para a sala e eles encontram o quarto de Yang-suk e sua madrasta está pedindo para que ela abra a porta. Quando Yang-suk aparece e percebe quem são as pessoas, ela liga para Seo-yeon novamente e a deixa escutar seu pai falando. É um momento muito emocionante para Seo-yeon, que não ouve a voz de seu pai há 20 anos. Yang-suk surge com a ideia de salvar o pai de Seo-yeon. No dia 27 de novembro, quando seu pai iria deixar de existir, Yang-suk consegue escapar da casa de sua madrasta sem ela saber e vai até a casa onde Seo-yeon morava antes de se mudar. Quando ela chega, Seo-yeon, mais jovem, está assistindo TV e sua mãe está pintando as unhas, enquanto a comida está cozinhando no fogo. Mais tarde, a mãe deixa a casa e Yang-suk rouba a chave enquanto Seo-yeon brinca perto de seu pai, que estava dormindo. Yang-suk entra na casa antes de um incêndio começar. De volta ao presente, o celular de Seo-yeon está em sua posse novamente e a cicatriz de queimadura em sua perna desaparece. De repente, sua casa começa a mudar e sua aparência e seu quarto também começam a mudar. Seo-yeon desce as escadas da casa, depois vai para fora quando vê um belo jardim de estufa. Quando ela entra, primeiro vê sua mãe, que está saudável, e depois seu pai aparece. Seo-yeon começa a chorar quando ela o vê em sua frente, então ela o abraça, confundindo seus pais. Mais tarde, ela liga para Yang-suk para agradecê-la. Seo-yeon passa um tempo com seus pais e depois compartilha uma música nova com Yang-suk pelo telefone. As duas continuam se comunicando o tempo inteiro e se aproximam. Até que um dia, quando Seo-yeon não podia falar ao telefone pois estava se divertindo com seus pais, Yang-suk a chama no celular e enlouquece quando ela não atende o telefone. Quando elas finalmente se falam novamente, começa a parecer que Yang-suk está mal. Seo-yeon ouve ela gritar do telefone e então a voz da madrasta de Yang-suk diz para ela ficar longe dela ou ela vai se dar mal. No passado, a madrasta de Yang-suk está realizando um exorcismo nela, convencida de que ela pode ajudá-la assim, enquanto Yang-suk pede para que ela pare. A madrasta açoita e então fala cânticos sobre o seu rosto, chorando, enquanto Yang-suk se desculpa, esperando que isso faça com que ela pare. Depois disso, a madrasta de Yang-suk vai para a loja de Sang-hee e percebe que Yang-suk também esteve lá. Ela vê as ataduras que a mulher tem em sua perna. No presente, Seo-yeon não pode evitar em procurar Yang-suk online. Quando ela não consegue encontrá-la em qualquer rede social, ela busca seu endereço e lê notícias sobre a perca de vida de Yang-suk durante um exorcismo que sua madrasta tinha feito sobre ela. Yang-suk liga para ela e Seo-yeon diz que acha que ela irá deixar de existir essa noite. Sua madrasta pega uma espada no aquário e vai para o quarto de Yang-suk. Ela estremece enquanto pega a espada e começa a bater na cama, onde ela acha que Yang-suk está dormindo. A mulher, porém, não está na cama enquanto a madrasta descobre, apavorada. Yang-suk dá risada, então pega o extintor de incêndio para incapacitá-la. Ela encontra a espada no quarto e confronta sua madrasta e então apaga sua existência. Depois disso, ela liga para Seo-yeon, que espera preocupada pelo telefone, e relaxa quando Yang-suk diz que está bem. Além disso, ela diz que se sente renascida. Na próxima cena, Yang-suk aparece finalmente fora de casa, feliz de ter sido liberta. Primeiro, ela se mima com um almoço que ela realmente gosta e também compra roupas novas. No presente, Seo-yeon recebe Sang-woo em sua casa, enquanto ele entra para entregar seus morangos. Todos estão animados com a fruta e agradece a Sang-woo por trazê-las para casa. Ele faz uma outra entrega para casa, só que no passado, e dessa vez Yang-suk que abre a porta. Ela está feliz com os novos vestuários e os mostra para Sang-woo. Então o convida para entrar. Sang-woo pergunta sobre sua madrasta, mas ela só quer saber quais das coisas novas que ele mais gosta e o deixa sozinho, enquanto ela corre para encontrar outras roupas que ela comprou. Em seguida, Sang-woo entra na cozinha para cuidar dos morangos, quando encontra um monte de saco de plástico que estava fedendo muito na geladeira. Enquanto ele move um dos sacos para dar espaço para colocar as frutas, ele deixa cair no chão um dos sacos e quando pega a sacola, percebe que dentro tem uma cabeça. Sang-woo se assusta apenas quando Yang
Yang Suk o encontra no chão, vestindo a outra roupa que ela queria mostrar. Ela fica com raiva quando vê que ele abriu o saco e vai para o quarto para pegar o extintor de incêndio, enquanto o homem estupidamente fica parado na cozinha. Em seguida, de volta ao presente, a família de Seo Yan está tomando chá com ele, tendo uma conversa legal e comendo alguns morangos. O telefone toca e Seo Yan corre pro quarto para atender. Ela ouve os soluços de Sang-woo do passado pelo telefone e Yang Suk acusando-o de que ele arruinou suas novas roupas. O telefone cai de repente. Seo Yan tem uma má sensação sobre a conversa que ela acabou de ter e quando ela volta para baixo, ela vê que Sang-woo não está mais lá. Na verdade, ele nunca esteve lá e seus pais nunca ouviram falar dele. Mesmo assim, ela checa a geladeira à procura dos morangos, depois vai para a fazenda de morangos e encontra um lugar desolado. Seo Yan vai à polícia da cidade e pergunta aos policiais se eles o conhecem. Enquanto o policial mais jovem nunca ouviu falar dele nem de sua fazenda de morangos antes, o policial mais velho sabe. Ele pergunta a Seo Yan por que ela estaria perguntando por alguém que já deixou de existir há 20 anos e a deixa chocada com a pergunta. O policial a leva a uma sala e mostra-lhe suas notas sobre a infração, onde está dito que Yang Suk apagou sua existência em sua casa. A polícia visita Yang Suk no passado também, fazendo perguntas sobre Sang-woo, antes de que eles soubessem que ela retirou sua existência. Ela tenta mentir para eles dizendo que não o conhece, mas um dos policiais, que é o mais velho que Seo Yan conversava no futuro, nota as caixas de morango dentro da casa e faz algumas anotações, deixando-a nervosa. Yang Suk fala algo sobre uma pessoa sem vida na vila, mas o policial, mesmo tendo suspeita sobre isso, ainda deixa sua casa. Seo Yan do presente finalmente fala com San-hee, a dona da loja, para perguntar-lhe sobre o que realmente aconteceu com Yang Suk e sua madrasta. San-hee diz que ela pensou que Yang Suk era uma garota bem comportada que a ouvia falar do seu marido por horas, até que um dia ela a machucou. Se não fosse pela madrasta de Yang Suk, San-hee não existiria mais. Mais tarde, Yang Suk liga para Seo Yan enquanto tira as partes do corpo de sua geladeira. Seo Yan se levanta e imediatamente lhe pergunta se ela apagou a existência de Sang-woo. Yang Suk mente para ela e então Seo Yan lê uma notícia sobre o dia em que ela foi detida pela polícia e sentenciada ao xadrez perpétuo. Uma sentença de vida não parece muito bom para Yang Suk, então ela conta a verdade para Seo Yan, que ela realmente apagou a existência de Sang-woo. Yang Suk então começa a perguntar a Seo Yan como a polícia descobriu que ela fez aquilo e diz para ela que vai precisar de que ela saiba como isso aconteceu para que ela possa evitar sua própria captura. Ela não vai deixar que Seo Yan esqueça o que ela fez e fica muito brava quando Seo Yan desliga na cara dela. Ambas as mulheres reagiram muito diferentes para a situação. Uma está assustada e chorando, não conseguindo fazer nada de sua parte, enquanto a outra está com raiva e vingativa, discando o número de Seo Yan repetidamente. O policial continua investigando Yang Suk em 1999, vendo que ela tem alguns problemas de saúde mental. Como Yang Suk continua tentando encontrar Seo Yan no futuro, ela ouve um toque na porta e quando ela abre, ela vê Seo Yan criança junto com seu pai. Ele diz a Yang Suk que estão procurando por sua madrasta e supostamente encontrariam com eles no corretor de imóveis. Yang Suk diz que ela deve estar dormindo e os convida a entrar e esperar. Seo Yan está com seu pai no futuro também. Ele percebe que ela está preocupada e lhe pergunta sobre isso, mas ela diz que está bem. O pai dela para o carro e a faz dirigir para que ela possa se animar. Ele diz que ela precisa ser mais gentil com o pedal para que quando ela parar o carro, não derrame o café que ele está segurando. Seo Yan consegue fazer isso seguindo as instruções dele. No passado, Yang Suk está se preparando para enfrentá-lo enquanto ele espera com Seo Yan no chão. A menina está comendo nos morangos enquanto vê Yang Suk se aproximando e espirrando o pai com um extintor de incêndio. No presente, Seo Yan entra em um túnel quando vê o pai desaparecer devagarmente em frente de seus olhos. E essa versão do futuro desmorona com o vidro do carro quebrando. A jovem Sian se afasta de seu pai e dá a imagem de Yang Suk apagando sua existência. A versão velha dela se acorda no túnel sem o pai. Yang Suk se aproxima da versão pequena de Seo Yan e diz que aquilo era culpa dela por não atender o telefone. No presente, Seo Yan retorna para casa, encontrando-a em
em um estado horrível e vendo o texto Seo-yeon, atenda o telefone no chão. O telefone toca e ela não hesita em atendê-lo. Yang-suk se diverte com ela sobre a forma como ela acabou com a existência de seu pai, fazendo com que Seo-yeon ficasse muito brava e ameaçando acabar com sua existência. Mas tem apenas um problema. Enquanto Seo-yeon não consegue chegar a Yang-suk, ela tem a versão mais jovem dela presa a uma cadeira, tornando-a a única com a vantagem na situação. Yang-suk lhe diz que ela tem 1 hora para descobrir como a polícia irá prendê-la ou ela vai machucar sua mãe também. Seo-yeon tem uma ideia de como se livrar da situação e derrubar Yang-suk de uma vez por todas. O plano dela é enviar Yang-suk para algum lugar onde ela pesquisou que um acidente vai acontecer e consequentemente acabar com sua existência dessa maneira. Seo-yeon envia para um lugar onde uma explosão de gás deveria acontecer, dizendo a Yang-suk que ela encontrará lá o homem que descobre a faca com suas impressões digitais. Ela espera que isso aconteça com o telefone na mão, mas Yang-suk consegue salvar sua vida de novo porque ela deixa o prédio antes que explodisse. Ela está com muita raiva de Seo-yeon quando ela volta a chamar no telefone. O mostra-lhe quão chateada ela está com ela, deixando-a no telefone enquanto ela queima Seo-yeon mais jovem com água fervendo. E as queimaduras aparecem no corpo da jovem Seo-yeon também. Para deixar isso ainda pior, ela coloca Seo-yeon para ouvir uma mensagem que sua mãe deixou para seu pai, dizendo que ela está vindo atrás deles. E ela também não para por aí, dizendo a Seo-yeon que ela foi a responsável por o que aconteceu com seu pai em primeiro lugar. Ela conta para ela que sua mãe desligou o gás antes de sair de casa naquele dia e que foi Seo-yeon que ligou erradamente, pensando que estava fazendo o oposto. No presente, Seo-yeon não vê outra maneira senão encontrar a informação que ela queria. Então invade a delegacia para pegar o arquivo. Ela abre o caderno policial e vê como finalmente a capturaram, enviando Yang-suk ao lugar certo dessa vez. Yang-suk encontra o homem quando ele encontra a faca com suas digitais que ela pensou que tinha descartado e apagou sua existência também. A informação desaparece do caderno da polícia, mas uma informação nova aparece sobre sua mãe procurando Seo-yeon na polícia local. Seo-yeon vê o que está acontecendo no passado dentro do caderno de polícia. Ele decide ajudar sua mãe quando ele pega o endereço onde seu marido e sua filha deveriam estar. Sobretudo, toda a informação sobre Yang-suk desaparece e a casa começa a mudar de novo. Seo-yeon sai da casa, mas continua a ler que sua mãe e um policial foram à casa de Yang-suk procurando por ela e seu pai. Yang-suk mente que eles deixaram a casa mais cedo, mas a mãe de Seo-yeon encontra seu arco de cabelo lá. Ela e o policial pedem para procurar no segundo andar da casa, mas não encontram nada lá. Enquanto isso, quando Seo-yeon volta à casa no futuro, descobre que Yang-suk tem uma grande carreira como apagadora de existências. Ela entra no quarto que encontrou no início do filme e encontra o telefone lá embaixo. No passado, a mãe de Seo-yeon teve a ideia de ligar para o telefone de seu marido para verificar se ele estava lá ou não. A mãe usa o telefone de Yang-suk para fazer a ligação e, ao invés do seu marido, liga para sua filha no futuro, que grita para ela sair da casa. Simultaneamente, Yang-suk bate Seo-yeon na cabeça e a ligação cai. No passado, Yang-suk apaga a existência do policial em frente aos olhos da mãe de Seo-yeon e pede o telefone. A Yang-suk mais velha provoca Seo-yeon enquanto sua jovem mãe a chama no telefone. As mulheres lutam pelo telefone até que Seo-yeon bate em Yang-suk e pega o telefone. Uma perseguição simultânea acontece em ambos, passado e presente, com Yang-suk correndo atrás de Seo-yeon e sua mãe em ambas linhas do tempo. As duas se escondem no mesmo quarto enquanto Yang-suk bate na porta. Sobretudo, o telefone toca e a mãe de Seo-yeon chamando a polícia, mas Seo-yeon do futuro a diz para acalmar-se e encontrar uma arma. A mulher encontra um extintor de incêndio, tira a chave de segurança e espera até que Yang-suk abra a porta. Infelizmente, a Yang-suk do passado tem a ideia de tirar a mãe da sala, colocando sua filha em frente à porta, chamando por ela. Yang-suk a ataca com uma faca, enquanto seu eu mais velho se aproxima de entrar no quarto onde está Seo-yeon. Antes que Yang-suk possa atacar sua mãe no passado, ela pega a faca e luta com ela por isso. Seo-yeon do futuro vê as manchas das lutas nas paredes, enquanto Yang-suk entra na sala no último momento. Porém, a mãe de Seo-yeon ataca Yang-suk no passado antes que ela possa atacar sua filha e as duas caem no segundo andar. A versão velha de Yang-suk desaparece do futuro e Seo-yeon se encontra sozinha na casa. Depois, Seo-yeon do futuro corre para o cemitério pensando que sua mãe também deixou de existir. A
mulher, porém, aparece bem, sorrindo e perguntando por que ela está chorando. Seo-yeon é feliz de ter sua mãe viva e percebe que ela é realmente muito boa. Nesse momento, o filme parece que vai acabar tendo um final feliz, mas corta para uma cena onde a velha Yang-suk liga para ela mesma do passado e a avisa que ela poderá ter a existência apagada pela mãe de Seo-yeon e manda ela ficar com o telefone o tempo todo. A próxima cena mostra Yang-suk caída no chão após a briga com a mãe de Seo-yeon, que até o momento achávamos que tinha deixado de existir, mas na verdade ainda estava viva. E então Seo-yeon aparece presa numa cadeira. E aí cabe a você escolher qual final você prefere. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, porque nesse mês do Halloween todos os recaps que eu postar aqui serão de filmes com essa vibe de terror. E até o próximo vídeo.